do canal Chupa Essa Manga! Aqui estou eu, Professor Jean, Colégio Santa Cecília. E a partir de agora nós começaremos a nossa famosa revisão. É a revisão da nossa ceia, o nosso famoso provão. Então você já sabe, são 15 questões de histórias e vamos botar para arrepiar, meu amigo. É agora a hora de colocar cerejazinho no bolo. Então, antes de mais nada, o nosso conteúdo programático é o capítulo 28, chamado de Haiti e a América Espanhola. Claro, Jean, são as independências, né? Lógico. Capítulo 29, a emancipação política do Brasil. E o capítulo 30, o reinado de Dom Pedro I. Uma cidadania limitada. Opa, me esqueci de uma coisa. Você vai ouvir som de jumento, som de menino gritando, som de ônibus, de caminhão, o Satanás vai passar aqui. Mas você presta atenção aqui, ó, na revisão do canal Chupa Essa Manga, a revisão de história, tá bom? Um detalhe, ele só passa, ele não fica não, tá bom? Fica tranquilo com o Satanás, não fica, ele passa, tá bom? Então vamos arrochar. Então, vou começar pelo 28, tudo bem? Que é a independência do Haiti. Mas antes de mais nada, tanto a independência do Haiti como a da América Espanhola, eu vou dar uma pescadinha aqui no nosso livro, que tem uma coisa interessantíssima. Presta atenção, por favor, presta atenção aqui, ó. Olha aqui, ó. No final do século XVIII, a população hispano-americana era cerca de 16 milhões de habitantes. Aí ele destaca quem são esses habitantes. Aí ele fala: chapetões, opa, fica ligado, chapetões, criollos ou crioulos, mestiços, indígenas, eu não consigo fazer o 4, ó, 4, e o 5º, negros escravizados. Mas o que vai contextualizar esse negócio todo dessas independências aqui é justamente a crise do sistema... Não sei se tá dando pra focar. Tá dando pra focar aí? A crise do sistema colonial. A crise do sistema colonial. Porque presta atenção, durante o período colonial, as relações entre as metrópoles europeias e suas colônias eram regidas pelo tal do sistema colonial, que era o exclusivismo colonial. Colônia só produz para a metrópole. Chega uma hora que a Revolução Francesa, aquele assunto que você aprende com aquela porra linda do Aníbal Holanda, aquela cor dos olhos bugaiados do Aníbal Holanda, você aprendeu que com a Revolução Francesa, tá certo? A Revolução Francesa que veio das ideias iluministas, certo? Presta atenção, a Revolução Francesa, ela elevou a burguesia ao poder político. Então eles estavam pondo fim aos absolutismos. E aí, depois da Revolução Francesa, veio a Era Napoleônica. E aí Napoleão Bonaparte invade a Espanha, domina a Espanha, deixou meio que alheio às suas colônias na América. Agora é interessante dizer que na América, tá certo? E no caso específico do Haiti, tem um negócio importante. É o primeiro movimento de independência que a abolição da escravatura está junto. Oh meu Deus, eu não posso esquecer um negócio desse. A abolição da escravidão está junto com o movimento. Porque quem estava junto com o movimento eram negros escravizados. Deu pra você pegar? Eram negros escravizados. Meu amigo, é o primeiro movimento. Presta atenção, já havia acontecido a independência dos Estados Unidos antes. Mas a independência dos Estados Unidos manteve a escravidão no sul dos Estados Unidos. Dá para comparar com o Haiti? Não. É por isso que o Haiti vai causar um problema com as elites americanas. Peraí, Jean, peraí, não entendi, foi nada mais agora. Peraí. Que problema, Jean? Sabe qual é o problema que vai gerar para as elites? É porque as elites vão ficar preocupadas com o tal de uma revolução que tenha
a participação de negros escravizados. Tá entendendo? A preocupação é essa, a participação de negros escravizados num grande movimento radical. Opa, radical. Já liga aí, por favor, radical. Jacobinos, aquela galerinha que sentava do lado esquerdo da Assembleia, ok? Sentava do lado esquerdo da Assembleia, que tinha um posicionamento político radical. Eles aboliram a escravidão nas colônias francesas. É por isso que a Revolução Francesa ela tem um peso muito grande na independência do Haiti. Então, ela tem um peso muito grande na independência do Haiti. Aí não deu outra, meu amigo. Não deu outra. Então, por isso que houve um medo do haitianismo. Um medo grande do haitianismo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui num negócio aqui importante. Então, porque o problema era esse. Daí, o movimento liderado por negros escravizados prospera, dá certo. Ai, meu amigo, isso poderia se espalhar pelo continente americano e todos também buscarem essa ideia da libertação dos escravos. Então, o haitianismo, tá certo? Ele causou um temor, um medo grande, tá certo? Aí aqui já no Brasil, esse medo chegou no Brasil. Ora, se não chegou, a elite branca brasileira ficou preocupadíssima que aquele movimento que aconteceu no Haiti se repetisse aqui. Meu Jesus, pronto. Aí agora, será que vai ser uma independência com a libertação dos escravos? Então, será que vai haver uma revolução negra? Tá certo? Então, do mesmo jeito como ocorreu lá no Haiti, então, as manifestações poderiam chegar aqui. Você vai entender quando a gente falar sobre a independência do Brasil de fato, se isso deu certo. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Então pronto, continuando aqui o assunto. Então eu sei já disso. Então as guerras napoleônicas, ela é um grande influenciador, tá certo? Então no início do século XIX, as independências, não importa qual é a parte da América Espanhola. Então o contexto político internacional foi justamente as guerras napoleônicas, tá certo? As guerras napoleônicas. E principalmente porque a Espanha foi conquistada por Napoleão Bonaparte. Essa é a primeira parte das guerras napoleônicas. Depois a gente chega na segunda parte, que é Portugal. Então, como estamos no 28, então as guerras napoleônicas influenciam nas independências da América Espanhola. Tudo bem? Tá certo? Agora, eu não posso esquecer uma coisa importante. De todas essas lutas que aconteceram pela América Espanhola, tá certo? De independência, elas foram... Lembra que tinha dois grupos bem fortes? Dois grupos bem fortes. Na verdade, eram duas elites. Os criollos e os chapetones. Os chapetones eram filhos de espanhóis. Tá certo? E os criollos? Pera aí, é isso mesmo? Repensa aí, repensa, vai. Um tempinho pra você pensar. Quem são os chapetones? Filhos de espanhóis, né? É isso mesmo? Vamos consultar para ver se é isso mesmo. Ó, colonos nascidos na Espanha e desfrutavam do poder e privilégio. Elite. Chupou aí. Ocupando todos os principais cargos administrativos, militares e religiosos. Os chapetones são espanhóis, vindos diretamente da Espanha e que administravam as colônias espanholas aqui na América Espanhola. Já os chapetones não deixa de ser elite, mas olha a diferença assim, ó, a manguinha aqui bem docinha aqui, ó. Filhos de espanhóis. É filhos de espanhóis. Os chapetones são colonos nascidos na Espanha. Eles estão aqui na colônia, mas eles nasceram foi na Espanha. Agora os criollos ou crioulos, eles nasceram aqui. Filhos de espanhóis nascidos na América. Ó como era da elite. Eram ricos, fazendeiros, donos de minas, de grandes comerciantes, certo? Mas eles tinham um problema. Eles não poderiam ocupar altos cargos, nem militares e nem na própria igreja. Mas aí tem um detalhe.
para enriquecer o nosso assunto agora no processo de independência. Então, quem controla, quem lidera, tá certo? Na maioria dos casos da independência da América Espanhola, quem lideram são justamente a elite, fala, criolla. É a elite criolla ou a elite crioula que lidera. E claro, tem a participação do grupo popular, que era justamente para manobrar depois. Chupa essa manga. Adoro! Vamos lá! Beleza? Tranquilo aí? Então vamos continuar. Então, meu amigo, o movimento que influencia grandemente, tá certo? Eu não posso deixar de falar das ideias revolucionárias da França, porque, meu amigo, o maior medo, e você estudou no ano passado também, era que houvesse, se desse certo, se funcionasse a tal da Revolução Francesa. Porque o mundo copiava, o mundo europeu copiava tudo da França. Então, imagine só, se a Revolução Francesa prosperasse, tá certo? Então, era uma questão de tempo os absolutismos ruírem. Então, a França ela tem um peso muito grande, a Revolução Francesa ela tem um peso muito grande. E claro, você sabe que é influenciado pelas ideias iluministas, como boa parte dos filósofos eram franceses, tá tudo em casa, tá bom? Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Aí vamos para o processo de independência do Brasil. Lembra da tabelinha? Agora vamos pegar e sintetizar aquele negócio todo para as questões objetivas. E aí você sabendo aquilo da tabela, você não erra uma questão. Basta saber que os dois movimentos tinham como objetivo fundamental a independência nacional. Basta saber também que os dois movimentos, tanto a Conjuração Mineira quanto a Conjuração Baiana, tá certo? Foram influenciados pela filosofia iluminista. A ideia da liberdade política, tudo bem? O rompimento com a metrópole, no caso, Portugal agora. Eu não posso esquecer que, como exemplo em destaque, nós temos para a Conjuração Mineira a independência dos Estados Unidos, a primeira independência das Américas, 4 de julho de 1776, influenciado também pela filosofia iluminista, ok? Mas eu também não posso esquecer que na Conjuração Baiana, o movimento que tem maior peso chama-se Revolução Francesa. Mas eu também não posso esquecer que quem lidera é a elite, a Conjuração Mineira. Mas eu não posso esquecer que o movimento baiano de 1798, quem lidera são as camadas populares. Então são as camadas médias e baixas. E isso tem tudo a ver com a liderança dos movimentos. Elas, como é que eu posso dizer? Elas podem me trazer com mais clareza quais serão os posicionamentos políticos dos caras. Como por exemplo, se a elite é a mineira, então só me resta saber que é um movimento moderado. E me resta saber também que, como são os populares, tem mestiços, tem escravos, o movimento é radical. Tá certo? E é bem sabido de nós também que na Conjuração Mineira eles estavam passando pela crise da mineração. Mas na Conjuração Baiana era a crise no abastecimento. Eu não posso esquecer que a Conjuração a Inconfidência Baiana, ou Conjuração Baiana, é também chamada de Conjuração dos Alfaiates, que dá essa ideia dos populares, porque havia muitos alfaiates, tudo bem? Mas eu também não posso esquecer que esse movimento ele chega muito forte no Brasil e ela tem as influências do pensamento iluminista. Entendeu? Adoro! Adoro. Então, a ideia era que o homem fosse livre. A ideia era que o governo, tá certo? Não fosse autoritário, absolutista. Então é por isso que os aspectos da filosofia iluminista eles são muito fortes nos movimentos aqui. Tá certo? Tudo bem? Tranquilo? Então vamos avançar. Vamos avançar pra gente terminar esse negócio. Tá bom? Então, uma coisa importante que eu tenho que entender é o seguinte.
Os dois movimentos que a gente estudou, que está lá naquela tabela, todos os dois movimentos, eles eram republicanos. A Inconfidência Mineira era uma república elitista e a Conjuração Baiana uma república popular. Mas aí tem um terceiro movimento também de independência, só que é em Pernambuco. Não é mais em Minas, não é mais na Bahia, mas agora é em Pernambuco. E foi em 1817, tá certo? A famosa Revolução Pernambucana. E é bem possível eu saber o quê? Que eles tinham como proposta a mesma dos dois anteriores, de república. Então a ideia era de república. Mas eu também não posso esquecer, lembra que eu falei isso na sala de aula. Ele abarcou o movimento, a Revolução Pernambucana, ele congregou no movimento, tá certo? Proprietários, comerciantes, pessoas das camadas populares. Abarcou, foi todo mundo, meu filho. Deu certo? Não. Lá no nosso livro, ele até diz, eu vou mostrar para você quanto tempo durou, porque Conjuração Mineira e Conjuração Baiana não saiu nem do papel. Mas eu vou mostrar para você quanto tempo durou a Revolução Pernambucana. Na página 488 diz assim: a República Nordestina, no entanto, durou apenas 74 dias. As tropas e os recursos mobilizados por Dom João VI conseguiram sufocá-la rapidamente. Zé Fini, game over nos movimentos. Ah, já, então, porque isso está acontecendo em 1817. A família real portuguesa já estava aqui, porque ela chegou em 1808. Ela não tinha o objetivo de tornar o Brasil independente. Esquece isso. O objetivo não era isso. Mas já que eu estou aqui agora na família real, a família real chega em 1808, também em virtude da era napoleônica, porque foi enviado um decreto para Portugal, tá certo? Então, a família real foge de Portugal em direção ao Brasil com uma pressão gigante dos britânicos, porque devia até o fundo das calças aos britânicos. Não poderia contrariar os empréstimos britânicos, a industrialização britânica. A corte chega ao Brasil, mas para primeiro, aonde? Era na capital do Brasil? Que era o Rio? Não, parou primeiro na Bahia. E na Bahia vem a primeira, a primeira declaração de Dom João VI. E o que é que ele diz em 1808? Estão abertos os portos, abertura dos portos às nações amigas. Abertura dos portos às nações amigas. Eu não posso esquecer que aí depois que eles partem para o Rio de Janeiro, aí começam as grandes reformas no Rio de Janeiro. Banco do Brasil, Academia Militar, Biblioteca Nacional, o protótipo da Casa da Moeda, então o Jardim Botânico. Meu amigo, veio uma série de mudanças para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro seria agora a capital do Império Português. O Império Português estava aqui desde 1808, ok? E aí veio junto uma missão artística francesa. Lembra que eu falei na aula? O problema não era a França, o problema era Napoleão Bonaparte. Os maiores artistas franceses. Então veio uma missão artística francesa para construir no Brasil uma base de desenvolvimento cultural. Por isso que aqueles prédios históricos, ele tem toda uma arquitetura francesa. Chupou a manga. O problema era Napoleão. Não esquece. O problema era Napoleão Bonaparte. Tá certo? E em 1810, os famosos tratados de 1810. Tratado de Aliança e Amizade, Comércio e Navegação. A Inglaterra é a grande beneficiada. Paga apenas 15%. Portugal, 16% de impostos. As demais nações, 24%. Olha como ela foi beneficiada, mas a Inglaterra queria muito mais. Tudo bem? Tranquilo? E claro, quando foi assinado os tratados de 1810, tá certo? Aliás, quando é assinado os tratados de 1810, a Inglaterra começa a vender um volume muito maior de mercadoria, porque não tem mais pacto colonial, e agora ela paga uma taxação de imposto bem baixa. A Inglaterra, ó, super feliz, mas ela queria mais.
Ela queria muito mais. Beleza? Então, aí aparece uma coisa importante. Porque quando está chegando pertinho da volta da família real portuguesa, tá certo? Aliás, desculpa, quando a família real portuguesa tem que partir do Brasil em direção a Portugal, porque Napoleão Bonaparte morreu e a única nação conquistada por Napoleão Bonaparte que estava seu regente era Portugal. Beleza? Era Portugal. Tranquilo? E aí quando parte, deixa o seu primogênito, Dom Pedro I, como príncipe regente do Reino Unido a Portugal e Algarves. Peraí, isso é 1821, né, Jean? Família real vai embora, 1821. Papai vai embora, deixa o filho, o herdeiro, Dom Pedro I. Então, Dom Pedro I governa de 1821 a 1822. Ele é príncipe regente, Dom Pedro I, ele é príncipe regente do Reino Unido a Portugal e Algarves. Porque a independência ela só chega no 7 de setembro de 22. Ele governa esse períodozinho curtinho, mas ele governa. Ele não começa governando, não é no primeiro reinado, não. Ele começa governando como príncipe regente do Reino Unido a Portugal e Algarve. Trouxe uma confusão grande que quando a família real portuguesa chegou em Portugal, cadê o herdeiro? Exigiram a volta do herdeiro, exigiram a recolonização do Brasil. Então, recolocar o sistema colonial, a elite detestou, a família Andrada fez pressão e chega o famoso 7 de setembro. Eu vou mostrar aqui pra quem errar, meu Deus do céu. Aqui a imagem, tá dando pra ver? Essa daqui, né? Essa não, essa, ó. O grito do Ipiranga do 7 de setembro de 1822, ó. Independência ou morte. Chupa bem essa manga aqui. Essa manga aqui, tá bom? Chupa bem essa manga. Tá certo? A própria posição, parece um coração. Ele é na parte mais alta, sobre um cavalo garboso. Essa é a pintura do Pedro Américo, com a espada desembainhada, o grito do Ipiranga. Como o quê? Eu sou o quê? Como os que estão abaixo de mim? Como o quê? Como o quê? Você sabe, você sabe. Eu vou deixar essa manga pra você. Você sabe. Tá bom? Então, o que é que eu não posso esquecer? A independência do Brasil, quando chegou no 7 de setembro, manteve-se a concentração de terra. Então, meu Jesus Cristo, viu que passou aí? Mas chupa a manga aqui. Então, manteve uma concentração de renda. A independência não resolveu isso. Tá certo? Houve ainda muita concentração de terra. Latifúndio. Tô falando latifúndio, concentração de terra. Ainda baseado numa monocultura escravocrata. Lembra que era o medo do haitianismo? É por isso que nós colocamos lá na lousa aquelas características da Constituição de 1824. Uma delas... Ai, eu não disse não, olha. Caramba, eu esqueci disso. Mas você vai ouvir agora. Lembra de todas aquelas características? Faltou uma importante. A manutenção da escravidão. Nós éramos independentes politicamente, mas ainda baseada na escravidão. Chupou? Nada de haitianismo aqui no Brasil. Entende? Entendeu? Monocultor, escravocrata, latifundiária. Esse é o nosso Brasil independente. Nosso Brasil independente, que pagamos 2 milhões de libras esterlinas para reconhecimento de Portugal, que explorou de 1500 a 1822. O Brasil tinha grana? Não. Pede a quem? A Inglaterra. Mas a dívida foi aqui. Estourou a Confederação do Equador quando esta Constituição foi outorgada. A Confederação do Equador, que quem liderou foi Pernambuco, e tem lá junto o Frei Caneca. Cadê? Já tô me aproximando do fim. Cadê? Olha o mapa como é lindo. Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, Alagoas. Esses são os confederados do Equador. Por que a Confederação do Equador? Em virtude da dissolução daquela Assembleia Constituinte. Ele fechou a Assembleia Constituinte porque ele entendeu que ele não dava para governar com amplos poderes, porque lá tinha tripartição e ele queria um poder fortíssimo.
o poder. Isso mesmo, galera. O moderador. Ele era superior aos demais. Com exceção ao executivo, porque ele ocupa o executivo. Adoro. Mas isso macula o governo de Dom Pedro I. A Guerra da Cisplatina, altos gastos em guerras, altas somas de dinheiro em milícias. Isso vai maculando a administração portuguesa. Até que, tá certo? Até que ele abdica o trono em 1831 para assumir o trono de Portugal. E deixa seu filho, Dom Pedro II, como futuro próximo imperador do Brasil. Só não pode assumir logo, porque o bichinho só tem 5 anos de idade. É por isso que vai ser implantado imediatamente o período regencial. Que eu já até botei na linha do tempo, que só durou 9 anos. Chupa essa manga, galera. É só isso. Adoro. No mais, eu vou me despedindo de vocês.